Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou Werner Bezerra, explica essa brincadeira que a gente faz há 37 episódios, é isso mesmo? 37 episódios. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso são lugares diferentes há mais de 44 anos e as pessoas ainda confundem. E eu sou a Sabrina Baez e tô aqui hoje para contar para você mais uma história de alguém que conectou com seu propósito e assim mudou a sua vida e a vida de outras pessoas ao seu redor. E a cada episódio temos aqui relatos reais de indivíduos corajosos que enfrentaram e superaram as dificuldades, encontrando confiança para se tornarem referências. Nós do NovoCast queremos que essas histórias sirvam de inspiração para você. A gente acredita que essas experiências compartilhadas possam guiar você em novas possibilidades na sua vida. E hoje a gente tem uma experiência compartilhada incrível também, né, Sabrina? Sim, vamos conhecer essa história de superação, transformação, enfim, muita coisa boa aqui com o nosso convidado. Eu vou falar um pouquinho a formação dele, que é bem grande aqui. Nosso convidado é formado em Comunicação Social e Jornalismo pelo FMS, pós-graduado em Marketing e Comunicação pela Universidade Castelo Branco, do Rio de Janeiro. Já foi editor nos jornais Diário da Serra, Folha do Povo, Correio do Estado. Tem formação na Escola de Especialistas da Aeronáutica. Foi integrante do Esquadrão Pelicano, da Força Aérea, né? Participou da equipe de resgate, pelo qual participou do resgate do Boeing da Varig PP-VMK, caído na selva amazônica em 1989. Foi ainda instrutor de resgate da Força Aérea, chefe da seção de comunicação social da base aérea, e não acabou por aí. Ele também foi diretor e apresentador do programa Auto News, da SBT, diretor e âncora do programa CBN Motors, da Rádio CBN de Campo Grande. E atualmente ele está com um projeto muito legal, que foi esse projeto que conectou para ele vir aqui, que é Caminhos 67. Vocês conhecem? Olha no Instagram aí, @Caminhos67. Ele já percorreu cerca de 20 destinos turísticos do nosso estado, do MS, já torrou café, já colheu mandioca, já fez suco, trilha, né? Então vem com a gente tomar esse tereré e conhecer o jornalista especializado em veículos, né? E ex-integrante do Esquadrão Pelicano, Paulo Henrique Cruz. Obrigada, Paulo. Obrigado a vocês, que privilégio. Vou confessar, eu sempre estava vendo o podcast de vocês no Instagram. Falei, cara, um dia eu chego lá. Te juro. Eu falei, pô, um dia eu vou conectar com essa turma. Então, pô, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, tá? Porque curto vocês, a maneira como vocês conduzem, realmente falando de coisas boas. Eu brinco, você mesmo falou um dia, aqui não tem dancinha, não tem oba-oba, tem conteúdo legal que edifica. Então, é um privilégio realmente estar aqui com vocês. Legal, que honra, obrigada, cara. Legal Paulo. demais. Muito bom. E vamos antes, eu falei, né, pessoal, que a gente ia conectar com ele só por conta do Caminhos 67, que é muito legal esse projeto, né? Mas aí, quando a gente viu tudo que esse homem fez na vida, a gente vai ter que falar um pouquinho antes do Caminhos 67. Então, conta rapidinho pra gente sobre essa questão do Esquadrão Pelicano, o que significa, rapidinho, como que foi a questão do Boeing, da Porque o homem Varig tem um que jeito de caiu. piloto mesmo. Você tocar a música do Top Gun, toca a música do Top Gun. Fala pra gente primeiro só o que significa essa parte do Esquadrão Pelicano, só pra gente entender. Esquadrão Pelicano é o único esquadrão especializado em busca e salvamento da Força Aérea Brasileira. Então, por que ele está em Mato Grosso do Sul? Se você imaginar, pegar um mapa da América do Sul e botar o dedo mais ou menos no meio, você vai chegar mais ou menos também a Mato Grosso do Sul, né? Então, o esquadrão ele veio para cá estrategicamente posicionado para fazer missões em todo o território nacional. E a gente também atua em alguns países, como Bolívia, Paraguai, que não dispõem desses recursos, né, de busca e salvamento tão avançados como o nosso, né? Então, no Brasil só tem aqui o Esquadrão Pelicano. Só tem aqui. Hoje a Força Aérea, ela evoluiu muito. Então a gente tem outras equipes, outros esquadrões que também fazem busca, né, que estão espalhados pelo Brasil. A aviação foi crescendo, a estrutura foi melhorando, então a gente tem apoio, né, em outras bases do Brasil. Estrategicamente, Mato Grosso do Sul hoje é o ponto mais rápido para sair para outros lugares, seria isso? Para sair para outros lugares. Então, só para falar um pouquinho de Força Aérea, a gente tem Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é uma importância estratégica muito grande. Aqui nós temos hoje um esquadrão de defesa aérea, né, que é o Esquadrão Flecha, que faz a vigilância do nosso espaço aéreo. Temos o Paraçar, que é um esquadrão de operações especiais, que todos da equipe de resgate são oriundos do Paraçar, a gente passa pelo Paraçar na nossa formação. Temos o Esquadrão Pelicano, que é o que eu tive o orgulho, né, a honra de pertencer, e também o Esquadrão Onça, que faz transporte. Então, Mato Grosso do Sul, em Força Aérea, é muito privilegiado. É uma das bases mais importantes,
do nosso país, com certeza. E aí eu cheguei aqui meio literalmente caindo de paraquedas. Fui para a escola militar, né? Eu morava no subúrbio carioca, né? Sou um Não, paulistano. mas peraí, você é de onde? Eu sou um paulistano, Você nasceu em São Paulo. São Paulo. Fui bem novinho pro Rio de Cresceu Janeiro. em São Paulo? Ah, Não, cresceu no Rio. 2 anos eu fui pro Rio de Janeiro. Ah, Meu pai era empresário, foi cuidar de uma empresa lá, fiquei no Rio de Janeiro. E aí eu fui morar com meu avô um tempo, e meu avô morava ali em Bento Ribeiro. Bento Ribeiro fica do lado de Marechal Hermes. Marechal Hermes, tudo no subúrbio carioca, é o berço das águias, que a gente chama, né? É onde a Werner Força Herzog. Aérea praticamente deu o seu nascimento, em termos de aviação, foi no Campo dos Afonsos, em Marechal Hermes. Eu vi aqueles aviões passando e soltando paraquedistas, né? Eu falei, você criança. Eu criança, eu ficava falando, Quantos cara, anos, né? eu tinha uns 6 Sete. anos por aí. Eu ficava olhando aquilo e falei, cara, que louco isso. E aí veio a vida militar. Meu pai militar, meu avô militar, né? Meus primos militares, aquela coisa ali do subúrbio carioca, militar é muito forte, né? A gente brinca lá que quem não virou polícia militar virou bandido e já morreu. É triste isso, mas é verdade. É verdade. E aí eu falei, cara, eu vou... Pô, aí a escola militar, a escola de especialistas de aeronáutica veio, né? Pô, fiz o concurso, passei. E eu falei, cara, eu não posso ser de tropa comum, né? Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Lembrança dos paraquedistas, então falou, pô, tem que fazer uma coisa diferente. Aí dentro da Força Aérea eu descobri que em Campo Grande tinha um esquadrão, o Esquadrão Pelicano, que fazia a missão de busca e resgate no Brasil inteiro. Eu falei, cara, eu tenho que ir para lá. É isso que eu quero. E aí eu comecei a minha vida na escola, né? Preparando, tal. Eu brinco que isso foi há 20 quilos atrás. Né? Me preparando, né? Fisicamente, tal. E fui voluntário para vir para Campo Grande. Consegui chegar no Esquadrão Pelicano. E aí você passa por toda a formação, né? Pô, o avião não escolhe o lugar para cair. Cai sempre nos piores lugares, nas piores situações, nas condições climáticas mais adversas. Então a gente tem que estar pronto para chegar lá e fazer o resgate. E aí fiz essa jornada toda, me apaixonei pela missão, né? Que, pô, você poder salvar uma pessoa, né? Você participar de um momento ali de você trazer aquela pessoa de volta ao jogo, né? Uma vez um sobrevivente falou assim pra gente, eu era carta fora do baralho e vocês me colocaram de volta no jogo. Caraca. Então isso é muito importante. E receber o olhar desse sobrevivente é impagável, né? Eu tive a oportunidade, Deus me abençoou, né? E eu tive a oportunidade de participar de diversas missões onde nós encontramos sobreviventes. O acidente aéreo geralmente é muito traumático. Sim. Né? É difícil você encontrar pessoas vivas e o esquadrão, você vê, o avião cai aqui pertinho, tá? Se for num lugar fácil, vai o bombeiro, faz o resgate. A gente só trabalha em lugares de difícil acesso. O avião não foi encontrado. A gente vai. Caiu, recente caso de um helicóptero que sumiu ali na Serra do Mar. Na Serra do Mar. Nosso esquadrão estava procurando, né? Então a gente vai em lugares mais complicados, né? Então esse é o Esquadrão Pelicano. Então, aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? Você foi o que você queria desde criança? Desde criança, né? Aquilo para mim foi muito forte. Vendo meu avô, militar, ex-combatente, né? Que eu admirava muito. Seu avô foi pra guerra? Ele foi para a guerra. Ele era radiooperador, né? A gente chamava radiotelegrafista na época. Então ele ficava ali decifrando os códigos mortos, né, nas missões. Então teve um papel muito importante. Legal. E isso tudo vai entrando na gente, né? Pô, eu falo, a vida militar é igual uma tatuagem. Alguém coloca em você, meu irmão, já era. Né? E eu tenho muito orgulho disso. E daí do Rio? Tem alguma memória que você lembra da tua infância? Uma memória com saudade? No Rio, assim, eu fui criado na Ilha do Governador. Você é carioca? Sou carioca. Fui criado na Ilha do Governador, né? Praia do Zumbi, num tempo onde a Baía de Guanabara, você pescava na Baía de Guanabara, né? Eu lembro muito da gente passando, arrastão, né? Aquela rede na Baía de Guanabara. Arrastando bem, né? Arrastando bem. Só rede. Só pegava peixe. Arrastando mal. Só pegava peixe. Aí, assim, subúrbio, né? Depois eu fui para Bento Ribeiro, subúrbio carioca. Aquela coisa que só quem viveu o subúrbio carioca sabe, né? Aquela coisa mágica do futebol Na rua. no campinho que a gente chamava sangue e areia, né? Porque era sangue e areia mesmo. Então tem aquela magia do subúrbio. Mas isso eu estou falando de 40 anos atrás. Era um outro Rio de Janeiro. Era um Rio de Janeiro romântico, onde você podia andar na rua, né? Você podia sair para qualquer lugar e sem ser incomodado. Hoje, Rio de Janeiro... Já é diferente. eu só vou lá... Minha família toda veio para cá.
né? Acabou, todo mundo veio para cá. Depois de você. Depois de mim, vim trazendo aos pouquinhos, hoje está todo mundo aqui. Tem um tio que mora lá no Rio de Janeiro, mas assim, vontade de... E voltando um pouquinho no assunto lá do esquadrão, para você, o resgate do Boeing da Varig em 1919 foi uma dos maiores ou não? Teve? É a maior missão de resgate da nossa era, tá? Você imagina um Boeing com 54 pessoas desaparecendo na selva amazônica, né? Ele estava indo para onde? Ele estava indo de Marabá para Belém. Ah, tá. E aí um erro de cálculo, não, um erro de procedimento. Sério? Eles colocaram uma proa errada, mas é uma história bem comprida. Aham. Resumidamente, Resume. imagina assim uma bússola. Aham. Era para eles terem saído na proa 270 e eles saíram na 027, né? E aí, com um erro, ao contrário, era para ter saído na 027, saíram na 270. Ou seja, totalmente fora do rumo. Esse avião caiu a mais de 1.000 quilômetros do seu destino original, que era Belém. Aham. Então foi uma missão muito, muito complicada. Você imagina a Amazônia. Hoje ainda tem alguns buracos na Amazônia quando a gente fala de controle. Já muito, muito pouco, mas ainda existe. Naquela época era muito mais. Então achar esse avião foi literalmente procurar uma agulha no palheiro. Eu fui um dos primeiros. Chegamos em 3. Terceiro dia que esse avião tinha caído. Nós... uma missão complicada para encontrar. A gente achava que, vou encontrar um avião, um Boeing no meio da floresta, vai fazer uma clareira. Nada, era só eu só via a cauda da aeronave quando você passava. Quantos dias que foi? Eles caíram num domingo à noite e a gente achou eles na terça. Então ficaram domingo à noite, segunda-feira inteiro, e a gente foi achá-los na terça-feira. Né? Uma missão muito complicada, muitas pessoas feridas. Tinham 9 pessoas que já tinham morrido no acidente. Uma morreu lá com a gente, 2 morreram depois. Então foi uma missão muito impactante, né? Te marcou. Marcou. Tirar as pessoas dali, até um dos sobreviventes falou que aquilo ali virou um inferno verde. Nossa. Foi muito traumático. Mas assim, 45 sobreviventes. E nós, no começo, éramos só em 4. Né, Muito difícil. Todas as Em feridas... 4 o quê? 4 homens de resgate. Para cuidar de 45 pessoas. Depois chegou uma equipe por terra, né, pousou numa fazenda próxima, veio por terra. Na época, o nosso helicóptero ele não tinha capacidade operacional de voar à noite. Quando fechou a noite, o helicóptero foi embora, ficamos em 4 para cuidar de todo mundo, né? E assim, cada pessoa machucada tinha ferimentos graves, né? As feridas todas contaminadas com larvas de mosca. Então você ia fazer um curativo, você via aquilo fervilhando nas pessoas. Então era muito complicado. Eram procedimentos que tinham que ser feitos em um hospital, dentro de um hospital, centro cirúrgico, e a gente estava ali para amenizar aquele sofrimento e manter aquelas pessoas vivas até o dia seguinte. Né? Porque passamos a noite ali. Tinha algum médico, enfermeiro junto? Nós temos um curso de socorrista. Ah, tá. Então a gente tem uma formação assim, mas... Básico ali. Básica, né? E a gente tem a prerrogativa de salvar a vida. Então alguns procedimentos que a gente faz, por exemplo, uma perna fraturada, né? Uma fratura, tinha lá uma fratura de fêmur. Você precisa alinhar a fratura. O que é isso? A perna está torta. Para você fazer o resgate, você tem que botar aquela perna no lugar. Então você tem que tracionar a perna, uma dor muito, muito intensa. Você pode ainda lesionar uma artéria, uma veia. Então é um procedimento complicado. Mas se a gente não fizer, a pessoa não é resgatada. Entendi. Então a gente vive assim, o homem de resgate, ele vive ali no... Fora a tensão do... Fora a tensão. E sabe o que é mais legal? Eu estava de férias agora. O piloto desse voo, que é o Zili, a gente se conheceu num podcast, né? Em 2021. E eu não tinha falado com ele ainda. E a gente começou a conversar, tal, parará. E aí eu falei, Zili, ele mora em João Pessoa. Eu falei, Zili, tô indo aí para Maceió. Vou passar um dia aí na praia de Patacho. Ele falou, cara, vou aí te ver. Isso foi agora, tem 10 dias. Cara, o nosso encontro, assim, a gente chorou, se abraçou, tal. Foi emocionante, porque 35 anos depois do acidente, a gente se reencontrou. Né? Parecia que a gente estava se vendo, eu estava cuidando dele na floresta. Sim. Né? A gente lembrou dos detalhes, né? Então foi uma experiência muito emocionante. Nossa, até arrepiei. É um vínculo. Eu ia te perguntar isso, se você vê o pessoal ainda, né? Eu brinquei com ele de Top Gun, porque a gente vê Top Gun, né? O cara que
das antigas e tal, e já passou por aquilo, e aí ele encontra, e aquilo é emocionante mesmo. O meu pai também é militar, e ele faz os encontros, né, de 40 anos do pessoal, eles choram, se emocionam Não, isso bastante, porque você acaba criando um vínculo familiar, vamos dizer assim. Né? e quando você passa uma situação assim extrema, né, eu encontrei alguns sobreviventes desse acidente ao longo da minha vida, né? Eu tive pelo menos 3 reencontros emocionantes, né? Que daria um outro papo aqui só para falar desse assunto. E quando você vê a pessoa e a pessoa te vê, puxa, aquele sentimento de gratidão, né? Se não fosse eu, seria outro. Mas é o que eu falo, Deus me colocou lá naquele momento, me deu a oportunidade de ser um instrumento de salvamento para aquelas pessoas. Isso para mim foi muito legal. Então, quando aconteceram esses encontros, assim, sempre tem a choradeira, né? E um deles era um cara, um motociclista, pô, todo tatuado, veio no encontro de moto aqui. Aí, por um acaso, eu tava lá também. Aí alguém falando de acidente e tal, e falou, pô, aquele cara ali tava no voo do Garcês. Eu falei, cara, eu fiz o resgate. Aí quando ele olhou pra mim, eu olhei pra ele assim, cara, foi assim, um lembrou do outro, né? E ele chegou perto de mim assim, me abraçou, começou a chorar. Um negócio incrível, cara. Que legal. Esses assim, momentos extremos, quando a gente passa, é que a gente quer. Eu falo assim, isso pra tudo, né? Imagina a gente aqui, por exemplo, nós 3, né? Nós 4. Nós estamos fazendo um negócio aqui, o NovoCast, e de repente a gente vai passar por um momento de tribulação. E se a gente chegar lá e falar assim, putz, né? Você lembra quando a gente estava passando aquela dificuldade? Isso pra tudo na vida, se a gente for pensar. Então a gente agradecer, no final das contas, a gente agradece, depois que a gente passa por aquele momento, né? Pô, a gente agradece por tudo que aconteceu. E assim, é um sentimento muito bonito, né? Porque você tá numa situação assim, pô, minha vida tá indo embora. Aí vem alguém lá e te pega. E pra gente, a gente treina. Renascimento. E a gente treina muito. Né? Pô, igual um nadador, um maratonista treina, mas não compete. Treina, mas não compete. Então a gente fala, a missão é o coroamento de tudo que a gente faz. Tem gente que fala assim, pô, por que o militar fica gritando na orelha do outro, fica correndo, fica pagando flexão, né? A dureza dos cursos militares são realmente muito difíceis e ela tem o objetivo de eliminar, talvez não os mais fracos fisicamente, mas os mais fracos psicologicamente. Porque numa situação dessa, você imagina, se o cara não tiver ação, não tiver... O que eu vou fazer? E o cara ficar ali... É mais um a ser resgatado. Quantos resgates, mais ou menos, você participou no período que você ficou? Eu participei de mais de 10 missões de busca, né? E 4 missões de resgate. E tem alguma outra curiosidade que você queria contar? Tem. Pô, tem uma Conta missão... mais uma. Não. Mais uma. Não, vai faltar tereré. Toma o tereré, claro. Eu já sou pantaneiro, pô. Essa missão, a gente fala, foi a maior missão. Número de sobreviventes, né? Pô, isso aí realmente foi uma missão que impactou todo mundo. Mas teve uma outra missão que ninguém nunca ouviu falar dela, que é uma missão... um avião caiu com 5 pessoas a bordo em Santarém. Era um avião de garimpo, estava voltando do garimpo para Santarém e caiu. Geralmente cai por pane seca, o cara fez um cálculo errado de combustível. Tem geralmente a interferência humana no acidente aéreo, via de regra, é isso que acontece. 5 pessoas a bordo, Dona Maria Aparecida da Silva, uma cozinheira de garimpo, 1,5 metro de tamanho, única sobrevivente do acidente. O avião, ele teve que desviar de mau tempo, o combustível acabou e ele caiu, entrou de dorso, né? Cabeça para baixo. Sim. Na floresta. Uma floresta amazônica, árvores de 30 metros, a floresta simplesmente engoliu esse avião, né? Para a sorte dela, e para a nossa também, esse avião ele tinha um aparelhinho, que é o que a gente chama de transmissor localizador de emergência, geralmente desativado pelos pilotos de garimpo que temem que sejam fiscalizados, monitorados, e não é nada disso. Esse avião tinha esse aparelho e nós conseguimos achar a Dona Maria em torno de 30 horas depois. Na realidade, a gente viu um sinal vindo de um morro no meio da Amazônia, e a Amazônia, a gente pensa que é uma planície, né? Parte dela é planície, mas a maior parte da Amazônia é uma sucessão ou de morro e igarapé. Ou você está subindo, ou você está descendo, ou está dentro do igarapé. É isso que tem a maior parte da Amazônia. Esse avião bateu no morro. E a Dona Maria estava lá, única sobrevivente. Missão muito complicada. Veio um helicóptero de Belém. Falei que tem outras bases que nos apoiam. Né? E nós descemos de rapel no local. Um rapel, que eu vou te falar, devia ter uns 80 metros. Caramba. A corda estava no limite. Ela quase não encostava no chão. Morro, árvore muito alta, o helicóptero teve que ficar muito alto. Descemos. Quando a gente chegou, a gente escutou uma vozinha: moço. A gente viu, tinham 2 corpos do lado de fora do avião,
e ela estava presa no meio dos corpos. E a gente tirou tudo de cima dela, fratura de fêmur também, fratura de costela, luxação de ombro, né? Precisava de muito cuidado. Tiramos tudo de cima da Dona Maria, tiramos a Dona Maria, tivemos que passar a noite com ela para no outro dia a gente conseguir resgatar. Foi muito difícil, eu acho que foi a missão mais difícil operacionalmente, né? Por conta de tudo que envolveu para salvar a Dona Maria. Ela falou uma coisa muito, muito impactante para a gente. Ela falou assim, ó, se vocês não tivessem chegado aqui, eu tinha virado comida de onça. Eu escutei a onça rodeando a noite inteira por conta dos corpos, né? Então, se a gente não chega, fatalmente, ela ia virar comida de onça, né? Eu acompanhei a Dona Maria, a gente fez o resgate no outro dia, muito difícil, o guincho do helicóptero deu pane, quase que a gente cai, foi assim um negócio de louco. Pousamos numa pista de garimpo próxima, entramos num outro avião, monomotor, de garimpo, quase que cai o avião, né? Jesus. A Dona Maria estava abençoada. Tava abençoada. E aí pousamos em Santarém e ela estava toda imobilizada na nossa maca, com as nossas talas e tal. Carregamos a Dona Maria, botei ela na ambulância, eu deixei. Quando eu entrei no hospital, pô, já estava ali há, sei lá, 2 dias sem dormir, né, praticamente. Faca, suspensório, pistola, cantil, parecia aquele filme de guerra. Rambo. Né? O Rambo. Aí eu cheguei assim do hospital carregando a Dona Maria, né? Aí eu comecei a falar pro médico, olha, ela tá com fratura de fêmur na altura do joelho, tá com fratura de costela, o ombro tá luxado, tal. A gente aplicou tal medicamento para conter a dor. Eu acho que ela pode estar com hemorragia na perna. Aí os médicos tudo olhando assim para mim, falou, quem que é esse cara, né, que tá falando aí? Aí ficou assim olhando para mim, falou, eu tenho que levar meu equipamento embora, então vamos tirar a Dona Maria da maca, né, porque eu preciso ir embora. Aí ela me chamou pertinho, assim, bem pertinho de mim, ela falou assim, que Deus te abençoe. O que você fez por mim não tem preço. Cara, porra, aquela lagriminha escorrendo assim no canto do olho, aí todo mundo olhando assim, cara, foi muito impactante. Então tem assim, Legal. tem várias missões, né? A gente sair é muita história. Então vamos ter que trazer ele de novo. É muita história, cara. Você já pensou em escrever um livro já? Disso aí? Já pensei, tem um amigo meu, Coronel Potiguara, que a gente Vamos foi... fazer Escrever isso aí, várias cara. histórias. Tem várias Todas histórias. as missões ou um livro por missão. Então, não. Uma É uma coletânea. tipo aquelas trilogias. Porque assim, eu tô assim, falando por alto, né? Mas volumes, os detalhes da missão, o que a gente passou, né? As dificuldades. No próprio acidente do Boeing também, pô, teve onça rodando ali à noite, né? Eu tive que subir com uma pistola na turbina que tinha sido arrancada do avião, pô, pra olhar. Que o amigo falou, pô, tem onça rondando aí. Então, assim, é tanto detalhe que, pô, realmente dá um livro bom. Dá uma história boa. Pô, dá, né? Ó, antes da gente... Eu tenho uma pergunta ainda sobre essa parte do esquadrão, Pelicano e tal. Mas antes, se você ainda não curtiu essa conversa, você tá curtindo essa conversa aí, né? Mostra pra gente que você tá curtindo. Curte a nossa conversa aqui. Compartilha, ativa o sininho. Manda Pra pro tio, esse livro pra sair, avó. né? Pra esse livro sair. Vamos dar essa força pra esse livro sair. Vamos. Beleza? Sair do papel. Eu tenho uma última pergunta sobre essa parte, antes de a gente mudar de assunto. Porque a gente percebe que o esquadrão, né? O esquadrão Pelicano exige muitas qualidades, vamos dizer assim. Habilidades. Isso, boa palavra. Habilidades. E assim... Você tem a formação de especialista, né? Especialista... Eu sou especialista, Qual é o especialista na aeronáutica? em equipamento de voo, Mas não né? é todo mundo que vira o Esquadrão Pelicano. Como é que você... Como é que entra? O que precisa... vamos dizer assim, na tua visão aí, o que precisa para você fazer parte? A gente tem 2 partes no esquadrão, né? A gente brinca assim, a ponta da lança é o que atinge o alvo, né? A equipe de resgate é a ponta da lança, tá? Então, o esquadrão é formado de pilotos, mecânicos, falei o rádio, né, que cuida da comunicação do voo, tem a equipe de apoio, então tem todo um pessoal. O piloto ele tem que ser altamente especializado. Hoje o esquadrão voa o Black Hawk, aquele helicóptero do Falcão Negro em Perigo, né? Uma baita de uma máquina. Na época desse acidente a gente voava o H1H, vulgo sapão, aquele do Apocalipse Sinal, né? Então aquele era guerreiro, helicóptero muito rústico, antigo, mas muito forte também, né? Como todas as máquinas mais antigas, elas têm uma rusticidade muito grande. E hoje voa o helicóptero. Então o piloto, ele precisa ter uma qualidade diferente também.
trabalhar em uma missão operacional é diferente. Você saber que tem uma pessoa ali precisando de um auxílio, tem que fazer um pairado, como eu te falei na missão, 80 metros do solo, vento, em cima de árvore, né? É complicado. Aí o cara tem que pousar numa área restrita. E a gente tem um lema lá no esquadrão, né? Por uma vida, a ordem é lutar. Então não importa se a gente tem as 54 pessoas do Esquadrão Pelicano ou se só tem a Dona Maria. O nosso empenho é o mesmo, né? As missões, elas acontecem da mesma forma. E cara, é Natal, é Ano Novo, é qualquer época. Não tem dia, não Mulher tem... grávida, para parir seu filho, se for a missão, você tem que ir, né? Aconteceu comigo alguns episódios também de ter que ir numa missão, tá enrolado, né? Mas, você foi acionado, esse é o juramento que você fez. A gente faz um juramento quando entra para o serviço de busca e salvamento e a gente coloca a missão acima dos nossos interesses, né? E bem tudo. Não tem nada que minha mulher vai ter filho, tô na vez da missão. Antigamente vinha a Kombi, né? Parava a Kombi, não tinha celular, não tinha... a gente era acionado por bip. Parava a Kombi, sargento, missão. Ok, olhar para a mulher grávida assim, I'm sorry. Entendeu? Fui. Então essa é o espírito do pelicano. E o nome pelicano, ele vem de uma lenda cristã que diz o seguinte: quando o pelicano não encontra alimento para os seus filhotes, ele rasga do próprio peito para que os filhotes se alimentem da sua carne e do seu sangue. Nossa. Né? E o nosso lema é para que outros possam viver. Então, para que outros possam viver, A minha vida dou para os outros. a nossa vida vai estar em risco. Eu já enterrei vários amigos meus em missão, em treinamento, né, com o objetivo de salvar vidas. Então, isso dói na gente. Quando você faz um amigo seu que foi, Sim. né, e não foram poucos. Né? A gente teve uma... Mas faz parte do jogo. Ninguém entra enganado. Que ano foi sua vinda para Mato Grosso do Sul? Eu cheguei aqui em 87. Em dezembro de 87. Aí não saí mais. Ô, Paulo, você fala com tanto amor dessa tua fase na aeronáutica, e daí quando que foi essa virada pro jornalismo? Você se formou em comunicação social. Conta pra gente essa... Eu deu pra perceber que eu gosto de falar e contar história, né? Então, tô cuidando do tempo ali, ó. Vamos pro próximo job, vai. O próximo jogo. Vamos virar o próximo capítulo. Vamos. Em determinado momento da minha vida, fazendo as missões, eu falei, puxa, eu quero fazer uma faculdade. Fui lá na Federal, né? Eu tinha que fazer na Federal. Aí eu olhei lá, tinha pedagogia, química, letras. Aí tinha um curso novo. Comunicação Social / jornalismo. Era a terceira turma da Federal. Né? Eu falei, vou fazer esse troço. Historicamente, militar e jornalista nunca teve um bom relacionamento. Principalmente há 30 anos atrás. Né? A gente tinha... Vou pular essa parte. Mas é o seguinte, eu falei, vou fazer jornalismo. Eu gosto de escrever, sempre gostei de escrever, contar história. Já comunicava bem, certo? Já gostava, né? Falei, então vou fazer jornalismo. Fiz. Né? Eu brinco, a minha esposa, jornalista também, a gente se conheceu na faculdade. Ah, legal. Eu brinco que no meu diploma tinha que vir o meu nome / Sheila. Né? Imagina. Não, caía muito avião nos anos final dos anos 80 e 90, caía muito avião. Né? E aí eu fazia muita viagem. E faltava muita faculdade. Os professores sempre voltava contando uma história, os professores, que legal. E quebravam um galho. Provas e trabalhos, a Sheila fez algumas para mim. Né? Então, ou seja, ela se formou 2 vezes. 2 vezes. E acontecia dela, ela fazia a minha prova dela e eu tirava nota maior do que a dela. Maria. Ela caprichava. Tamanho amor, né? O amor é um negócio sério. E aí eu fiz jornalismo. Aí eu comecei, dentro do esquadrão, eu falei, puxa, aqui no esquadrão a gente falou de um livro. Sabe o que acontece com quem é operacional? E no mundo dos militares operacionais, seu pai vai entender, quem é militar operacional, tem os militares, sem desmerecer ninguém, os que trabalham mais na parte burocrática, e tem, como eu falei, os ponta de lança. Para esse cara, só existem 2 tipos de seres na vida, os operacionais e os burocratas, né? Quando eu comecei na faculdade, os caras, velho, tá fazendo faculdade de burocrata? Isso aí não é teu lugar não, bicho. Você tá fazendo lá jornalismo? Não tem nada a ver. Mas fiz, gostei,
né? E quando eu olhava para o esquadrão, eu falei, cara, o esquadrão ele tem uma memória não contada. Essas missões que a gente conversa, e tem dezenas de outras missões que eu não participei, mas que outras pessoas participaram, isso está na memória delas. Sim. Porque ninguém se preocupou em tirar uma foto, em relatar. O cara Nem se tem preocupa em tempo pra fazer isso, a né, missão. cara? É. Se preocupa em fazer, né? No resgate do Boeing, eu sempre carregava uma maquininha Love, né? Uma maquininha compridinha assim, com 24 poses de filme. Você tirou? Nenhuma foto. Nenhuma foto. Nem lembra, não. Nem né? lembrei. Foco era outro. Né? Hoje as fotos, pô, seriam as fotos, né? Aham. O cenário que a gente viu ali, mas a minha preocupação era fazer a missão. Aí eu pensei assim, puxa, o esquadrão ele tem uma história, a Força Aérea tem uma história, e ela pode ser contada. Comecei então, ainda no esquadrão, a trabalhar na parte de comunicação. E aí comecei poxa, as pessoas precisam conhecer. As pessoas pagam o nosso salário, né? Quem está nos assistindo, pô, eu pago o salário do militar. Então, o que esse cara me entrega? O que esse cara faz para mim? Então, eu comecei a me preocupar com isso também. Eu tenho que mostrar para as pessoas o nosso valor. E aí comecei a trabalhar na comunicação. Ninguém falava muito pelicano em Campo Grande. Eu comecei a massificar. Comecei a fazer encontros com a imprensa na base, trazer o pessoal para dentro da base, para conhecer. E aí começamos a ficar... Pô, o nome Pelicano hoje, eu pergunto para as pessoas, elas sabem quem é o Esquadrão Pelicano aqui em Mato Grosso do Sul, né? Porque ele tem uma relevância muito importante. E esse foi o meu trabalho. E aí, uma outra paixão, né? Meu avô falava assim, eu nunca vi esse menino sem um carrinho na mão. Vamos ter, né? Tinha que ter sempre um carrinho na mão. Então, no jornalismo, você estagiou no Pelicano. Você aproveitou o Pelicano e colocou em prática a teoria do curso de jornalismo. Sim, comecei a trabalhar, né? A Força Aérea me proporcionou 2 graduações no Rio de Janeiro, né? Fiz pela Força Aérea na Universidade de Castelo Branco. Então, eu desempenhava um papel na Força Aérea. Em algumas missões relevantes, teve não sei se vocês vão lembrar, uma cheia muito grande no Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, Teresópolis. Eu fui para lá para trabalhar como jornalista. Porque havia uma demanda muito grande, e aí eu fiquei dividido, né? Porque eu era da equipe de resgate ainda, eu vi os caras do resgate, eu falei, putz, eu tô aqui como burocrata. E os caras estão ali fazendo a missão. Consegui fazer uma outra missão, né? Era uma missão de você levar mantimento, né? Pousar nos lugares mais difíceis. Então era uma missão bacana também. Porque a gente trabalha, o Esquadrão Pelicano, ele também trabalha em calamidades. Incêndio, enchente, né? Onde as pessoas precisam de locomoção aérea, principalmente por helicóptero, o Esquadrão Pelicano, a Força Aérea vai lá e atua, né? E aí eu comecei a trabalhar também nessa parte de comunicação e comecei a gostar. E aí tinha um jornal aqui em Campo Grande, jornal Diário da Serra. Falei que meu avô sempre falava de mim. Eu nunca vi esse guri sem um carrinho na mão. Eram os Matchbox, né? Hoje eu sou até colecionador, né? Matchbox, Hot Wheels. Aí eu falei, cara... Tem muito. Tem muito? Vamos conversar depois, hein? Tem filho. Que legal. Eu tenho uma coleção de todos os carros fabricados no Brasil até 1994. Todos. Eu sei, aquela coleção para 43, né? Isso aí dá outro podcast. Falar sobre miniatura é um assunto muito... Colecionismo é muito bacana. E aí eu falei, puxa vida, estava me formando em jornalismo. Falei, cara, o que eu vou fazer com esse diploma? Tinha um jornal na cidade que chamava Diário da Serra. Aí, aquela coisa, a sorte sorriu, né? Os veículos de comunicação, rádio, TV e jornal, a internet dando seus primeiros passos, né? Não tinha notícia pela internet, você só consumia besteirada mesmo. Tinha uma lei, uma legislação, sei lá, que falava que os veículos de comunicação tinham que ter profissionais formados em jornalismo. E aí a gente estava se formando, primeira turma da Federal, terceira turma da Federal, né? Aí, o que acontecia? Os jornais, as TVs, as rádios iam lá dentro da universidade pegar os acadêmicos. Pô, eu tenho que preencher meu... Então eu falo, sorte sorriu, né? Sim, sorte sorriu. Só que eu tinha complicação de estar na Força Aérea. E aí eu sempre gostei de carro. Aí eu via que... Aí eu lia 4 Rodas, Oficina Mecânica, né? Aquelas revistas especializadas. Eu falei, pô, mas aqui em Mato Grosso do Sul, ninguém escreve sobre isso. Aí eu fui falar com um professor meu assim, cara, então, pô, o que você acha? Eu falei, cara, isso aqui... Mas ninguém faz isso no Mato Grosso do Sul. Mas é por isso que eu quero, pô. Se ninguém faz, eu quero fazer, né? A ideia é essa. A oportunidade é essa. Ser o primeiro. Aí fiz um projeto legal tal e mandei pro jornal Diário da Serra. A minha esposa já trabalhava lá. Antes de ser formada, ela já era editora do Caderno B.
né? Aquele caderno de variedades. Sim. Né? Um outro amigo meu, Cleidson Lima, outro grande cara para trazer aqui, curador no Museu do Videogame. Uma fera esse cara, tá voltando para Campo Grande, uma história fantástica. Também trabalhava lá e eu falei, puxa vida, cara, vou mandar um projeto aqui para fazer e eram uns suplementos, os caderninhos tabloides, né? Que se encartava no jornal. Aí escrevi mandei o projeto e tal, e fiquei esperando ali, né? E nada, né? E nada. Falei, puxa, não deu certo. Cara, dia da minha colação de grau, me liga o Oscar Ramos Gaspar, que era o diretor, o secretário de comunicação do Estado, pessoa que eu tenho muito carinho, muito duro, né? Era o pior do que os mais duros dos sargentos da Força Aérea, era ele. Aí ele falou, seu Paulo Cruz, tal, então eu queria que você viesse aqui para a gente discutir o seu projeto. Cara, eu ia colar grau naquele dia. Aí ele sentou assim e tal. Ok, o senhor pode começar amanhã. Eu tava na equipe de resgate, pau comendo, pau torando, missão para todo lado. Eu falei, positivo, só faltou para ter continência, né? Positivo. Isso no Diário da Serra. No Diário da Serra, um jornal que não existe mais. Era um jornal que estava dando uma guinada, cresceu muito, né? Jornal bacana. Todo colorido, tá? Era um projeto gráfico novo e eles queriam começar com um novo produto. Acho que ele foi o primeiro colorido do estado. Foi, né? O primeiro colorido. Foi o primeiro colorido. Aí, beleza. Aí eu falei, claro. Aí cheguei lá na equipe de resgate, né? Meu chefe, capitão Celso Latorre. Capitão, seguinte, aconteceu isso, oportunidade aí pra eu ver como é que é e tal. Ele falou, negativo. Falei, não, capitão, eu só quero afastamento da escala de viagem. Eu era instrutor de resgate, então a gente dava muita instrução. Né? Novos alunos, instrução para os pilotos, né? Aula de sobrevivência, um monte de coisa. Eu falei, não, capitão, eu continuo na instrução, mas eu não posso mais entrar. Me dá 2 meses fora da escala de busca de viagem, né? Porque a escala, cai um avião, você pode achar qualquer momento. No primeiro dia, pode demorar 15 dias, pode demorar 20 dias procurando o avião. E pode nem achar, a maioria realmente nem acha. Infelizmente é muito difícil, né? Principalmente naquela época, sem os equipamentos que nós temos hoje. Aí... não sei o que, então tá bom. Vou te dar 2 meses fora da escala de viagem. E aí eu, trabalhando igual um condenado na base, e o meu acordo com o jornal era o seguinte, eu vou entregar um jornal pronto. Escrevia em casa, fazia as matérias, levava um dia no jornal, a gente diagramava e o jornal era impresso. Então foi o primeiro suplemento automotivo de Mato Grosso do Sul. Era uma vez por semana? Uma vez por semana. Eu fui o primeiro jornalista especializado em automóveis de Mato Grosso do Sul. Que era tudo muito novo, né? Era tudo muito novo. E aí eu comecei a gostar também da parte de comunicação. Aqueles 2 meses acabaram, né? Aí o chefe com sangue nos olhos, né? E aí? Bora? Falei, capitão, preciso de mais 2 meses. Aí ele, putz, você tá gostando, né? Aí me xingou tudo, né? Você vai virar um burocrata, cara. Aí o capitão, deixa eu ver como é que é e tal. E aí fui, né? Como eu tinha facilidade eu não precisava cumprir expediente no jornal, né? Eu escrevia em casa e tal. E aí foi assim. E aí me tornei jornalista, de fato, né? Editor de um suplemento. Aí a base, assim, tem a base aérea e os esquadrões que ficam sediados na base. Então a base é como se fosse a mãe e os esquadrões, os filhos, né? Eu falei, poxa, o chefe da assessoria de comunicação da base era meu amigo, Tenente Garonce na época. Falou, Paulão, vem trabalhar comigo, pô. Vamos aqui, nós dois e tal, vamos agitar a base e tal, trabalhar a imagem da Força Aérea. Eu falei, tá bom. Saí do esquadrão e fui para a base. E foi uma ruptura muito grande para mim. Porque a gente tem lá no esquadrão uma sirene. Essa sirene, assim, quando tem um avião que declara emergência, toca a sirene, né? E todo mundo corre pro avião que está de alerta e o helicóptero. Sim. E decola em torno de 2, 3 minutos. É incrível. Tocou a sirene, tipo minutos tipo depois. Bombeiro quando vai... Exatamente, exatamente. E assim, a guerra era o seguinte, tocava a sirene, quem ganhava, quem corria primeiro. Quem chegava primeiro decolava. Aí chegava, puta, cara, não deu de novo, né? Você não foi de novo, né? Então tinha esse lance. E a minha sala, quando eu fui trabalhar no esquadrão de comando, na base, cara, quando eu fiquei um bom tempo, tocava a sirene... Você corria. Cheguei a correr. Porque eu fiquei naquela assim,
Que legal. Eu assim, pô, demorou, né? Eu falei, pô, ninguém correu, eu vou, né? Porque, pô, eu vou. Eu tava no instinto, né? instinto. Aí eu vi a galera correndo, falei, pô, não vou nem chegar com os caras mais, né? Já estavam correndo mais. Então foi isso. Aí virei jornalista. Aí comecei a desenvolver esse produto do automóvel. E o automóvel, assim, eu sempre gostei de pensar no automóvel assim como algo meio antropológico, né? Se a gente pensar no automóvel, ele faz parte da nossa vida. Se a gente pensar, esse dia eu fiz uma matéria com Jeep Bandeirante, né? Se a gente pensar num veículo, sabe o Jeep Bandeirante, o Jeepão, né? Parou de fabricar em 92, mas é um Jeepão, né? Você conhece o Jeep Bandeirante? Sim. Ah, então bom. Azulzinho branco. De azul e branco, bacana o Jeep. Aí eu comecei a pensar, pô, quando eu tava fazendo a matéria, eu falei, cara, esse Jeep, ele ajudou a colonizar o centro-oeste e o norte do país lá nos anos 60. Porque não tinha pista de pouso, não tinha nada. Então esses veículos, eles levaram as pessoas para ocupar esses lugares. Que legal. Então esse veículo, ele Conexão. tem uma história, né? Quem nunca andou, na nossa geração já quem nunca andou de Fusca, né? Nossa. Pô, a Kombi, a gente andei. pensa a Kombi virou cult, né? Hoje uma Kombi tem uma boazinha, a corujinha custa 200, Um dia 300 eu mil vou ter uma reais. Kombi aí. Pô, prepara o bolso, tá? Tá barato não. Tá barato não. Então esses carros, eles fazem parte da história. A gente pensa hoje, tem muita gente, pô, tem uma geração que não quer carro, né? Quer andar de aplicativo, quer... Mas assim, o carro é apaixonante, ele faz parte realmente da nossa vida. E eu comecei a falar também das coisas que circulavam o automóvel, né? O que esse automóvel significa na vida das pessoas, né? Quais são as histórias que já passaram? E daí que veio o programa da TV? E aí, em 2005, junto com um camarada chamado Og Brahim, vocês conheceram ou não? Og Brahim. Og Brahim, ele tava saindo da TV Morena, né? Tava passando o brinco. Pô, a crise existencial. Ele deixou de... Aham. Não queria mais ser o William Bonner de Campo Grande, né? Ficou cheio da fama. Aí ele saiu da TV e falou assim, pô, a gente já tinha participado de algumas provas de rally, né? E eu sempre gostei de correr também. Não corro em estrada, ando sempre de boa. O pessoal Legal. fala assim, cara, por que você anda tão devagar? Porque não é lugar de correr. Né? Eu respeito muito, eu tenho muita preocupação com isso. Inclusive de ser exemplo. Eu falei, pô, se algum dia alguém, pô, o cara vê lá na televisão, o cara fala de segurança, e eu parando numa faixa de pedestre, pô, não rola. Né? E aí vem a coisa do militar, ser certinho, né? Essa é a parte boa. Aí o Og, a gente conversou tal, e, puta, Paulo, é o seguinte, cara, vamos fazer um programa de TV. Eu falei, cara, mas não tem esse troço, né? Mas vamos, mais um desafio. E aí criamos o Auto News em 2005. Né? Daqui a pouco No vai fazer... SBT, né? No SBT. Legal, o programa foi bem e tal. E, pô, a gente começou a fazer muita viagem. Já viajava muito, né? E assim, as montadoras nos convidavam até Carros hoje. incríveis na garagem. Ele contou essa história. Carros incríveis, né? Isso aí é a parte boa também. E salões, assim, salão de Detroit, salão de Frankfurt, salão de Joanesburgo, Paris. Então a gente viajava muito, né? Até hoje a gente viaja muito, não só dentro, mas fora do Brasil também. É a parte boa do jornalismo automotivo. E aí, cara, vamos fazer um programa? Vamos. Criamos o Auto News e foi muito bem. O programa estava show de bola, até que o Og recebe um convite para ir para a Record de Santa Catarina. Foi, o Auto News continuou, né? Só que com outra cara. Eu que não era apresentador, acabei tendo que virar apresentador. A minha esposa também apresentou, Karine Toasa, que esteve com a gente também, apresentou. E aí o jornalismo, ele foi fluindo, né? E a gente começou a perceber que tem um campo, né? Como eu falei, o automóvel faz parte da vida das pessoas. Hoje a gente está na onda dos elétricos, né? Muita gente com muita dúvida. Será que vai? Será que não vai? Compensa, não compensa? Então, a minha nova missão era transformar isso. Peraí, eu vou mastigar isso, vou dar essa informação para as pessoas, né? Então, assim foi o mundo automotivo, né? Passei pelo Diário da Serra, depois fui para a Folha do Povo. Editor do jornal. Diário da Serra, depois editor na Folha do Povo. Depois no Correio do Estado, né, a gente inaugurou lá um suplemento que existe virtualmente até hoje, que é o Correio Veículos. Né? Sou eu ainda, cara, tô devagar, hein? Isso tudo paralelo com a aeronáutica. Tudo paralelo. Caraca. Porque O Auto News também você ainda estava na aeronáutica? Tava na aeronáutica. O pessoal Olha. falava assim, cara, como é que você consegue? Né? Aí, E aí, como é que você consegue? então, Como é que você conseguia? eu só tenho uma explicativa, uma explicação, né? E uma justificativa. Eu falo assim, ó, contra trabalho não há argumento.
Se você trabalha, se você entrega, e aí? Né? Eu tinha muito companheiro que me criticava muito. Pô, cara, você é militar, tá aí no jornalismo, como é que pode isso? Eu falei, cara, porque eu trabalho. Eu trabalhava muito na Força Aérea e trabalhava muito no jornalismo. Na Força Aérea eu desempenhava uma função muito importante, que era ter um jornalista vestindo farda, que na época não existia isso. Sim. Então eu tinha um valor na Força Aérea. E os meus comandantes, todos chegavam, quando iam, a cada 2 anos trocava o comando, né? Aí um deles, amigo meu, falou assim, olha, tem um... Olha, chamou outro comandante e me chamou, né? Falou, tem um menino aí que trabalha com jornal. Cara, na boa, deixa ele. Ele só ajuda a gente. E aí eu Legal. segurava muita bronca também, né? As coisas aconteciam e eu acabava segurando uma notícia, divulgando a outra. Então tinha o valor. E isso foi me favorecendo. Mas assim, a minha prioridade, o compromisso que eu tinha era com a Força Aérea. Uhum. Né? O jornalismo era o secundário. Né? E foi assim até que em 2016, né? 30 anos depois que eu tinha ingressado na Força Aérea, eu fui para a reserva. Né? Que legal. Então já tem um bocadinho de tempo já, né? Podemos dizer que o Paulo fez o que gostava e o que imaginava na vida, desde vendo os paraquedistas Exatamente. passando, o carrinho na mão, É. Ó, foi Cara, construindo uma que história vida, que incrível, privilégio, né? O que né? você falou Você é abençoado, é hein? abençoado. Sim. Eu falei assim, ó, Você tem essa consciência desse Consciência. processo. pura. Dentro do jornalismo, eu trabalhei, eu falo, na melhor parte. Eu já fiz geral, já fiz polícia, já fiz esporte, já fechei capa de jornal. Mas eu era editor do suplemento de automóveis. Então, para mim, isso era a melhor experiência do jornalismo. Para mim, era essa. Cara, você deu conta porque você gostava de tudo que você fazia. Com paixão. Você tinha paixão e tinha paixão. amor pelos 3. Na Força Aérea, eu falei, cara, assim, pô, o Esquadrão Pelicano, até hoje, eu falo assim, não existe outro esquadrão tão operacional, né, que seja tão significativo quanto o Pelicano. Temos aqui o Esquadrão Flecha, que eu te falei, Esquadrão de Defesa Aérea. É praticamente impossível que esse esquadrão não decole pelo menos uma vez por dia, e ninguém sabe disso, estou falando aqui para vocês, para fazer uma interceptação. Cara, A gente não sabe Não mesmo. sabe, porque são números, eu não posso falar de Sim, números. ok. Aham. Uhum. Né? Porque todas as operações, elas são estratégicas e a gente está falando Ok. de uma galera do mal que está Sim. ali com armamento, com droga, tentando entrar no Brasil. Sim. Esses caras fazem Trabalham muito. fazem então. uma missão incrível. Incrível. São jovens, né? Estão ali com seus 20 e pouquinhos anos, no comando de uma aeronave, como o Super Tucano, com a mão no gatilho. E isso é muito sério. Se você vê hoje só para fazer um parênteses aqui Aham. sobre defesa aérea. Um avião entrou no nosso espaço aéreo, tá? Ele não foi detectado pelos órgãos de controle. Esse avião foi interceptado. E aí esse cara tem todo um processo. E ele vai... quando o avião é interceptado, o nosso avião da Força Aérea começa a tentar um diálogo com o cara. Falou, olha, você precisa fazer o que eu estou mandando. Você vai pousar em tal lugar, mude para a frequência tal, né, me acompanhe, me siga. E aí tem vários processos. Aí esse cara chega, o cara não fez nada. E o cara tá falando, olha, atenção, será disparado uma rajada, tiro de advertência do seu lado direito, tal, e munição traçante, né, aquela que você vê. Aí o piloto da Força Aérea, dá 3 rajadas de metralhadora, o cara vê mesmo. o cara vê, né? O avião nosso vai superar, bem armado. O cara faz nada. Fecha a cortininha e tal. Achando que nada vai acontecer. Hoje, o medo já amanhã. Quando não tinha a lei do tiro de destruição, que o pessoal chama de tiro de abate, né? Uhum. A lei do tiro de destruição, os caras realmente nem estavam nem aí. Fechava a cortininha, aí pegava... pode voar que ele não faz nada não, ele não derruba não. Hoje o cara sabe que vai ser derrubado. Mas tinha essa lei de não derrubar? Não era homologado o tiro de destruição. Você podia interceptar, mas não podia abater. Não podia derrubar. Hoje pode. Então, mas você imagina esse cara, você tem quantos anos? Eu tenho 36. 36. Tá? Imagina um cara de 25 anos, tá no comando. Tendo que tomar uma decisão. Cara, ele não toma sozinho, tá? Mas ele intercepta, ele alerta e atira no abate. cara. Caraca. E o cara pode morrer. O avião Aham. pode cair, pode morrer. Então, ele acusa, ele julga e sentencia. Juridicamente isso é muito complicado, Sim. né?
Isso tudo, claro, tem o comando de defesa aérea que está por trás disso tudo. E faz essa decisão. Ele não atira porque ele quer, Sim. né? Mas é ele que está com o dedo no gatilho. Então a responsabilidade desse jovem de 25 anos, 24 anos, cara, eu fico pensando, esse cara é o cara, né? Porque ele está ali para cumprir uma missão. E não é de salvar como eu fazia. Ele está ali para... E vai fazer. Então esse esquadrão é extremamente relevante para a gente. E está aqui na nossa base aérea. Por isso que eu tenho tanto Que orgulho lindo. da Força Aérea. Nossa, pra né? caramba, cara. É. E as pessoas não sabem disso, tá? Eu não sabia. Eu tô... Uma curiosidade aqui, mas acho que não tá nem no roteiro. Porque é o seguinte, a gente toma decisões o tempo todo, você faz muita coisa, né? Todas as coisas que você fez aqui, que você tá contando. A tua tomada de decisão, quando você falou assim pro Oscar, né? Sim, é o sim óbvio que a gente fala. Às vezes a gente dá uma dúvida, né? Porque você já estava na Força Aérea, você tinha uma prioridade com a Força Aérea, você gostava muito do jornalismo, e aí você aceitou aquele sim foi óbvio pra você. Como é que é a tua tomada de decisão, cara, pra esses momentos? E um sim sem saber se o coronel, o capitão ia liberar. Ia liberar. Porque assim, é um negócio que você gosta, né? A gente falou que tu é privilegiado, né? Tá vivendo os sonhos de criança, aí vivendo na vida adulta. Como é que é a tomada de decisão pra você? Até pra quem tá escutando, às vezes tá num momento de dúvida e precisa tomar uma decisão, né? Porque as decisões das nossas vidas que fazem o que a gente é hoje. Primeiro assim, a gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo, né? Eu falo o seguinte, tem coisas que elas vêm no nosso intelecto, tem outras que nascem no nosso coração. Quando nasce no nosso intelecto, a gente pensa, raciocina, mas tem coisas que vêm do coração. Aquilo para mim veio do coração, porque eu sabia o que eu queria. Eu já tinha a experiência da vida militar e também precisava, como você falou, precisava tomar uma decisão na hora. Uhum. E eu acho que isso é muito importante. Hoje eu acho que a gente tem uma carência, né, de atitude. Tem muita gente que fica ali, não toma atitude. Então eu acho que isso é muito importante. E eu acho que assim, o treinamento militar também foi muito importante para mim. Porque se a gente toma se eu estou numa missão, eu não tomo uma atitude, eu faço uma coisa errada, se eu não alinho a perna daquela pessoa porque eu tô com medo de dar algum problema. Cara, eu tô salvando a vida dela, eu tenho que fazer aquilo. Então isso te leva a tomar atitude. Então para mim foi meio no automático, sabe? Uhum. Eu acho importante isso. Todo negócio tem nada a ver. E a gente foi, meus filhos eram pequenos, aí a gente foi lá no Beach Park e tinha um brinquedo lá chamado Insano. Que era um negócio assim horrível, né? Insano. Sim. Aí eu fui subindo naquele negócio e vi um monte de gente descendo, né? Porque as pessoas chegavam lá e não desciam. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e vou descer. Sem titubear. Uhum. Cheguei lá em cima, olhei assim, tinha um monte de gente assim, tipo assim, pô, pode ir você. Eu falei, toda vez? Desci. Porque tem situações que você tem que ir. Uhum. Você tem que fazer, né? Então, eu falo assim, aquela história, cavalo encilhado, Sim. ele às vezes só passa uma vez na sua frente. Então você deixa de abraçar uma oportunidade de fazer algo porque você teve aquele receio. Claro, eu sou um cara muito cauteloso, sou muito cuidadoso com tudo que eu faço, eu estudo muito. Mas quando eu tomo uma decisão, meu irmão, Já era. é missão. Uhum. Sabe qual é a diferença de missão e tarefa? Você sabe ou não? Diga, não sei. Tarefa, eu falo pro meu filho assim, ó, cuida do cachorro. Aí ele vai lá e coloca comida pro cachorro. Isso é tarefa. Eu não falei para ele colocar comida, eu falei para ele cuidar do cachorro. O cachorro tem água, o cachorro tá com um paninho para ele dormir, o cachorro tá limpo, ele tá abrigado, isso é missão. Então a gente tem que tratar a missão. A missão é um propósito, é uma coisa Vocês muito aqui têm uma maior. missão. Vocês não Sim. estão fazendo podcast, a missão de vocês é maior. Sim. Né? Não é só falar aqui, a missão é maior. Então essa é a Legal. diferença, tem que fazer. E a gente tem que ter a gente sempre fala, hoje é muito forte esse negócio de propósito, tem que ter um propósito. Sim. Né? Acho que isso nasce meio com a gente. O propósito tem várias missões. Sim. Né? Uma coisa tá unida Mas com a outra. a gente hoje tem muito fazedor de tarefa e pouca gente faz missão. O cara Mas chega aqui, automático, né? pô, Paulo? vai ter um podcast hoje. Tá, a televisão tá ligada. Tá, mas a televisão tá ligada, mas ela tá bonitinha, tá limpa, né? Tá legal. Você tem certeza que a tomada tá funcionando? Então isso é ir além. Eu acho que hoje falta muito isso. É muito legal as histórias que você traz aqui de impactar a vida das pessoas. Eu brinco porque a minha filha perguntou ontem, pai, quem que vai no podcast? Eu falei, pai, aquele lá que você assistiu, porque até a gente tava lembrando quando você fez da Roku, lá, o programa que era aquele carro da Ford, é Roku? Ronco? Bronco. E aí eu e ela assistindo, eu falei, aquele, pai, lembra? Ah, lembro, pai, eu sei, aquele lá. Então, assim, são memórias gostosas, né?
Aí você tem as memórias das pessoas que você salvou. O Og contou uma história muito legal de uma vez que você ajudava, tinha grana, ele ligou pra você e tal. Então, assim, você já tem isso. Ele falou de você no podcast dele. Falou, muito bem. Você Muito assiste, bem, depois muito você bem, assiste. Muito bem mesmo. E aí, assim, contou umas histórias muito legais. Então, assim, as lembranças das pessoas em relação ao Paulo é muito boa, né, cara? Deve ser gratificante demais, né? As pessoas olharem pro Paulo e falar, cara, você mudou minha vida. Cara, você estava no meu domingo de manhã. Cara, você me ajudou. É gratificante, né, cara? Pô, é muito gratificante. E assim, eu acho que a gente tem que ter sempre essa missão de fazer diferente e ajudar. Tá? Eu acho que quando a gente... Aquelas frases feitas, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Como que é aquela frase que vocês falam quando a gente... Quanto mais a gente investe em gente, mais Deus investe na gente. E assim, o ajudar, né? A gente deve ver muita teoria. Não sei se vai dar tempo da gente entrar num assunto que eu gosto muito, que é a expedição Alma Pantaneira. Não sei se vai dar tempo, ou se vai ter que ficar para outro momento. Fala rapidinho dela, que daí a gente vai pro Caminhos. Porque, assim, quando você despende um tempo, você, puxa, eu vou abençoar uma pessoa, mas geralmente é você que é abençoado. Né? Exatamente. Então, eu acho que é a lei do retorno. Eu acredito muito na lei da semeadura. Às vezes tem gente assim, puxa, né, você vai ajudar essa pessoa, pô, você vai fazer isso e não vai... Você vai ganhar com isso? Eu falei, agora nada. Né? E eu não estou fazendo esperando nada em troca. Porque é muito ruim. Eu só me decepciono com as pessoas quando eu tenho expectativa. Sim. Eu nutro muito poucas expectativas das pessoas. E aí eu acabo me frustrando menos. Você falando Legal. isso, eu ouvi o Jacob, não sei se vocês conhecem ele. Sim. Ele estava falando esses dias sobre que todos nós temos um saco de semente nas costas. E esse saco é furado. E nós andamos em círculos. E nós vamos deixando cair essas sementes. Né? Só que a plantação, ela é inconsciente. A gente está ali plantando, mesmo que a gente não queira. Só que muitas pessoas plantam espinhos e muitas pessoas plantam rosas. Só que como a gente anda em círculo, a gente vai voltar e pisar no que a gente plantou. Boa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem plantado, né? Eu acho assim, a gente tem que ser canal de bênção. A todo tempo. Luz na vida das pessoas. Luz, onde você for, as pessoas têm que ter prazer em te receber. É isso aí. Pô, esse cara vai, pô, legal, hoje eu vou na casa do amigo. diferente na hora que você passar, né? Exatamente. Então você precisa ter isso na sua vida. E não tem que ser, você tem que construir isso. Porque, sabe, é uma coisa que você tem que ser assim. Não é, vou forçado. Né? Então as pessoas têm que trabalhar isso na sua vida, né? Buscar realmente essa coisa de, que eu falo, né? Conexão com o paizão lá do céu, né? E rapidinho, expedição Alma Pantaneira. Só um pouquinho. Então você entrou na reserva, daí surgiram 2 novos projetos na sua vida, que é o Caminhos 67, que a gente já vai falar, e a expedição Alma Pantaneira. Você quer saber, pessoal? Curte, compartilha, fala pra todo mundo dessa história que tá muito legal, né? Segue o canal. Então vai, conta pra gente. Então, quando eu fui pra reserva, eu falei, puxa, agora eu tô... Foi engraçado, quando eu fui pra reserva, eu fui falar com o meu comandante, Tenente Potiguara, que eu falei que era o chefe da equipe, que a gente tá trabalhando num livro, ele era o comandante da base, e eu tava indo pra reserva. Fui falar com ele, coronel, tá na hora, tô indo embora. Você tá louco? Negativo? Você pode ficar mais tempo? Eu falei, não, fica até o final do meu comando. Não, se eu precisar, me chama que eu volto. Aí fui pra reserva. Aí eu falei, puxa, agora eu tenho mais tempo. Eu tinha um compromisso muito forte com a base, né, com a Força Aérea. Agora eu vou ter, o meu compromisso vai ser com a minha comunicação, com o meu, né? Aí eu vou investir mais nos meus veículos e tal. E a gente começou, melhorei o programa de TV, a gente foi para a rádio, depois de um tempo, para a Rádio CBN, a gente tem um programa lá que fala de carro, comportamento, fala de todo o assunto relacionado. E aí eu falei, puxa, tem mais ainda, tem mais. E aí em 2021, depois de um tempo, eu conheci um amigo meu lá de Corumbá, concessionário da Chevrolet, o Mingo, grande Mingo, vou mandar esse vídeo para ele, ele vai gostar. Isso, manda, divulga lá. E aí ele falou, Paulo, tem uns caras que viajam pelo Pantanal, assim, pô, eles são médicos, dentistas, veterinários, eles levam assistência para a população, mas não é aquela ribeirinha. Aquela ribeirinha é fácil, né? Vem um navio da Marinha, um navio hospital, atende todo mundo. Ele tá falando daquela que tá lá no meio do Pantanal, aquela onde ninguém vai. Cara, mas sério isso? Eu falei, pô, então eu vou. Tava junto com a gente o diretor de comunicação da Chevrolet do Brasil, Nelson Silveira. Hoje ele já tá fora da GM, mas na época ele era o diretor de comunicação.
Ele falou, Paulão, você vai com uma Chevrolet S10. Eu falei, fechou. Ele me emprestou o carro, demos um apoio para a expedição e a gente foi. Eu fui para... Quando eu fui para a missão, quando eu comecei a ver a realidade do Pantanal, aquilo me impactou demais. Né? Pessoas que nunca tinham ido a um médico, nunca tinham ido a um... saíram de lá, né? Nunca tinham ido a um dentista. Nossa. Eu vi um senhor que me impactou muito, né? E o seu Chico, ele tinha uma deficiência mental, né? Vivia igual um bicho, a família não cuidava dele, literalmente igual um bicho, né? Pelo Pantanal, mais ou menos uns 50 anos. Ele tinha 10 dentes na boca. Caraca. Todos os 10 dentes inflamados e nenhum com função, nenhum encontrava com nenhum. Aí Imagina a dor e a que gente, ele e a gente teve que chegar até ele, foi um processo difícil. A dentista, a Tamires, foi chamando ele e tal. Aí, ó, seu Chico, vem cá, tal, senta aqui. Aham. Aí eu já sentei do lado dele, né? Falei, se esse cara fugiu, eu vou segurar ele. Porque ele estava com problema, inclusive, cardíaco e pulmonar. Porque a inflamação do dente era tão grande Aham. que começou a dar problema cardíaco. Meu Então ele Deus. estava numa situação muito complicada. Aí a dentista examinou e falou, olha, tem que arrancar os 10 dentes. Aí tivemos que arrancar os 10 dentes do seu Chico numa varanda de sapê, numa casinha no Pantanal. Então isso me impactou muito. Várias crianças com dente totalmente estragado. Teve uma criança que chegou para um dentista nosso, ele fez um atendimento, no outro dia ela veio agradecer. Doutor, obrigado. Já fazia muito tempo que eu não dormia sem dor. Então isso é muito São impactante. expedições mensais? Como Ela que é? acontece uma grande expedição uma vez por ano. Uma vez por ano. Né? E assim, tem pequenas expedições que a gente faz em pequenas comunidades. E essa expedição, ela demora 15 dias, é uma expedição muito dura, né? 15 dias dormindo em barraca, dormindo mal, né? E é muito trabalho, o caminho é muito difícil. Você vai num Pantanal onde você olha assim, não tem estrada, né? Então os carros atolam, quebram, então é uma situação muito complicada. Mas é uma missão muito bonita. Aí virou minha nova missão. Que é o nome, como que chama mesmo? Almas? Expedição Alma Pantaneira. Ah, vamos falar disso num outro programa. Inclusive, a gente pode convidar o Dr. Valdir, que é o cara que teve o sonho na cabeça quando viu o seu avô, que era médico no Pantanal, ele era criança, e ele andava com o avô dele, ele falou, cara, um sonho dele, né? Igual eu vendo o paraquedista, ele viu o avô, falou assim, puxa, eu vou ser médico e vou ajudar essas pessoas. E foi o que aconteceu. Aham. Ele foi médico, criou a expedição e hoje ela existe aí. Vamos trazer eles dois pra falar Vamos, depois a dessa gente muito conecta. E incrível o aí. Caminhos 67? Aí Caminhos 67. Aí estava lá, começo da pandemia também, em casa e, pô, não tinha mais viagem, não tinha mais carro para testar. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí a Ford estava lançando o Territory. Sim. Aí os caras falam, Paulo, é o seguinte, pô, pandemia, mas, pô, eu vou te mandar o carro aí para Campo Grande. Eu recebo os carros, as montadoras mandam os carros para eu testar. as montadoras. As que te montadoras, mandam. as montadoras. Que Vem legal. direto da fábrica, né? Maneiro. É, bem legal, é a parte boa. E aí, Cara, é muito privilégio, né? pô, Você é um falou assim, privilegiado. é um privilégio, Né, Paulo? é, realmente, abençoado mesmo. Aí falou assim, o que você pode fazer? Aí eu, cara, eu vou fazer uma viagem. Eu falei, pô, mas a gente tá na pandemia. Não, eu tenho um amigo meu que tem um hotel ali no Passo do Lontra, Hotel Passo do Lontra, ali no começo da Estrada Parque. Aí fui eu, meu filho, minha esposa, a namorada do meu filho, tá? Meus 2 filhos, a namorada de um deles. Eu lembro desse episódio de assistir. Cara, foi muito legal. Aí eu falei, Júnior, lá do hotel, como é que tá aí? Não, Paulão, a gente tá, pô, só tem 10, tinham 30 quartos, só tem 10 quartos ocupados, a gente pula um quarto, aquela coisa da loucura da pandemia. Eu falei, então eu vou. Aí fui, cara, ficou fantástico. Que desde os tempos que eu fazia com o Og, pô, ia para um salão na Alemanha. Cara, eu gostava de mostrar o que tinha em volta do salão. Uhum. Vou num salão em Detroit em janeiro, um frio do cão. Pô, só neve. Pô, mas ia mostrar a neve, pô, sou pantaneiro, tô lá né, vou mostrar. Uhum. Então, toda viagem que a gente fazia, eu sempre tinha uma coisa de mostrar os lugares. A maioria dos jornalistas mostravam só o produto, só o carro. Uhum. Eu queria mostrar aonde eu tava. E isso foi aprimorando. Aí falei, puxa, mas legal, gostei. Foi bom, a Ford adorou, foi um job, né, um trabalho, chamam de brand, né, para fortalecer a marca. Falei do carro numa viagem com a família, a receita ficou legal. Aí falei, pô, vamos fazer outra viagem. Aí comecei a fazer várias viagens. Fazia um trabalho com uma montadora, aí pegamos uma Trailblazer, aí o outro filho já começou a namorar, então já éramos em 6. Caraca. Eu, a esposa, os 2 filhos e a namorada dos 2.
Aí eu falei, pô, agora eu preciso de um carro de 7 lugares. Pegamos uma Trailblazer, fomos lá para Cristalina, lá em Goiás. Viagem maravilhosa. A gente tem uma característica, o que a gente faz? A gente curte desde o planejamento. E o nosso lema é o seguinte, o caminho faz parte da viagem, sempre. Não é só chegar, é o caminho, a gente tem que desfrutar do muito caminho. legal você contando, porque eu começo a lembrar dos episódios, eu assisti esse parte dos meus domingos de manhã. Aí, ó, Você que já legal. foi em mais de 20 destinos aqui no MS, né? Aqui no MS, eu comecei Dá um viajando... top 5 pra gente aí. Top 5. Vou... Carlão, vamos soltar aí? vamos falar assim, ó... O primeiro seria Alcinópolis? Alcinópolis é um lugar realmente incrível, tá? Pouco conhecido. Olha lá. Estamos vendo aqui na tela, né? Pouco conhecido. E eu falo o seguinte, ó. Alcinópolis, se fosse na Europa, tinha fila de gente do mundo inteiro visitando, tá? Você tem as pinturas rupestres, que ela contam a história da nossa ancestralidade, né? Pinturas aí de 12 mil anos. Uma cidade super simpática, o pessoal super acolhedor. Olha que lindo. Esses paredões que a gente vai, né? A gente chega aqui na beiradinha. Tem toda a estrutura para subir ali? Tem pouca estrutura, tá? Alcinópolis é assim, ela precisa... Isso aqui chama uma janela para o céu. Criança, não, né? Dá para ir com criança, com cuidado. Criança muito pequena, não, né? Então, eu Isso falo é dentro o seguinte, de um parque. É dentro de uma propriedade que você tem, são fazendas, são áreas, né? E você tem o acesso sem pagar nada, tá? O que é legal, a dona Sheila, o que é legal é você ir com um guia para que esse guia te leve a uma experiência bacana, né? E são lugares realmente... As cavernas, eu tive até um déjà vu lá, eu tava... cara, eu cheguei lá numa caverna e o cara começou a contar história, era uma gruta aberta, aí o cara começou a falar assim, não, que aqui era uma gruta, ela não era de... Os nossos ancestrais não moravam aqui, eles passavam por aqui, mas daqui ele conseguia ver o vale, porque vinham animais, vinham tribos antigas, tal, então eles vinham por ali e tal. Ele foi falando, eu fui me afastando, aí desci assim... Quando eu olhei pra caverna assim, cara, eu me imaginei Falei, já passei aqui. Vindo um bicho preguiça gigante. Eu falei, cara, parecia que eu já tinha passado ali, sabe? Foi um momento muito especial. Eu falei assim, eu olhei assim pra aquilo, eu falei, cara, como é que esses caras viviam aqui? A energia do lugar, né? Muito, muito. Segundo lugar, Piraputanga, aqui da Ana também, que você fez um rafting, Piraputanga, né? sabe o que é legal? É que é tão pertinho da gente. Essa estrada é lindo, massa, né? Ela é né? considerada uma das estradas mais bonitas do Brasil. A Estrada Parque de Piraputanga. Que é Aquidauana, né? Distrito de Aquidauana, Piraputanga. Camisão, Piraputanga, né? Uhum. Aí o que a gente fez? Aí tem uns amigos meus que são doidos, né? Que já começaram a fazer uns negócios muito bacanas. Eu falei, Paulo, tem rafting no Rio Aquidauana? Eu falei, não acredito. Aí fomos com a família. Incrível, né? Porque você chega um momento, você faz o rafting. Legal, cara. Depois você desce do bote, você flutua no rio com colete, para numa prainha. Então, muito eu sou legal. de Aquidauana, eu nem sabia disso. Aí Só que faz a tempo gente que eu ainda saí fez de o lá. pacote. Morro do Paxixi, Morro do Paxixi, e ainda fomos almoçar no Pira. Cara, que Que é Mas como que é? Isso é um passeio? Você compra esse passeio? Você falou, fiz um pacote. Como Não, que quando é? eu falo assim, o pacote tá, é junto o combo, né? Entendi. Rafting- Olha essa Tu vista. planeja. Olha, cara. Você planeja Essa é a e- vista do Mirante Planeja, lá? Morro do no Mirante lá Paxixi. no Paxixi. Aí, ó, o filho, a minha nora, né? A gente indo pro passeio. Então, assim, e viajar em família, cara, é um momento Incrível, muito né? legal. Tá com né? uma conexão absurda. É. né? Eu acho que o sonho de todo pai é poder conectar com os filhos, viajar, principalmente nessa idade, né, cara? É o que eu falo. As memórias, né? Não, tem gente que fala assim, cara, como é que você consegue viajar com um filho de 20 anos, de 22 anos? Como consegue levar esses caras? Como é que você consegue levar? O filho geralmente não quer viajar com o pai. Mas eu falo, é uma construção. Sim, pô. Os pais que estão me assistindo agora, que estão nos ouvindo, você tem que construir histórias com a sua família. Sim. Você tem que passar momento. A minha vida sempre foi muito intensa, mas eu sempre procurei dedicar um tempo de qualidade. É difícil isso. Sim. né? Vai da infância, E né? eu falo isso porque o meu ouvido é o que está mais perto da minha boca. Então eu preciso ouvir isso constantemente. Sim. Eu preciso criar momentos de qualidade com a minha família. Aham. Quando eu viajo, que a gente está ali no nosso mundo, tem hora que eu falo, gente, celular, bota todo Confiscada. mundo. Porque, pô, hoje a criançada viaja com a cara no celular. Você não sabe mais os caminhos, Aham. né? Pô, tem que botar tudo no GPS, pô. Então as pessoas, elas perdem a oportunidade. Por isso que o caminho faz parte da viagem. Quando a gente está viajando, eu vejo assim, ó. Aconteceu a gente voltando lá de Goiás, lá de Cristalina. Pô, vi um monte de barraca assim, né, na estrada. Um saco pendurado na frente. Pô, o que é isso? É um monte assim, né?
Paris eu descobri que era a cidade da farinha. Tinha mais de 30 tipos de farinha. Eu comprei uns 10. Olha aí. Farinha de pequi, de bacon, de guave, de tudo que eu era imaginar. Falei, cara, se eu não tivesse parado, se eu tivesse só passado, eu não tinha... tido essa E experiência. o que é legal, a gente sempre faz piquenique. Então, como eu falei, Vocês vivem o momento mesmo. a gente começa assim, ó, vamos planejar a viagem. Aí senta todo mundo, onde é que a gente vai, vamos comer aonde e tal. Se sente parte daqui. Aí as meninas fazem os sanduíches, vão lá, vão no mercado, fazem as compras, fazem um sandubão bacana. A gente para num lugar legal, né? Pô, tem muitos lugares bacanas na beira da estrada. Para, numa sombra, alguma coisa, pô, vamos, momento nosso, vamos fazer um piquenique, a gente brinca, tá? Eu sempre falo com as meninas, pô, dá a receita aí do sanduíche. Não, tio, isso aqui é Não, secreto. e o que é legal, né, Paulo? Que é uma coisa acessível. A gente está mostrando lugares Muito. do nosso estado. Muito. A gente não vai conseguir mostrar tudo que a gente queria. Vamos mostrar só mais um, que é a fenda escondida lá em Corguinho. Cara, Que é conhece, coisa, né? conhece. Aí não vai dar. A gente não vai passar Fenda- tudo, tá? Fenda Olha escondida. só. Cara, né? espetáculo. É aqui, É no em sítio do Corguinho, Gavião, Ah. lugar incrível. Perto aqui de Campo Grande. Você vai rodar mais ou menos 100 quilômetros para chegar lá, Ai, mas que louco, é um gente. visual impressionante. Olha. Olha aí, cara. Paredão. E a fenda, né, ela realmente é uma fenda, né, que você vai caminhando por ela até... Pô, é um lugar surreal. Vale muito a pena. Olha só. É uma caminhada, uma trilha que eu considero um pouco mais pesada, dá uns 8 quilômetros, Aham. mas chegar lá é muito legal. E eu fui até o fundo da fenda, né? O Nossa. pessoal fica ali no Eu não começo, eu falei, o sabia que tem lá no fundo da Tem fenda? a água Eu fui lá, que é cara, foi muito louco, muito cara. gostoso. Então é realmente Parabéns por esse trabalho do Caminhos 67. Um dos nossos propósitos aqui é justamente isso, mostrar o quanto o nosso estado é rico, né? O quanto que a gente tem de beleza natural, de... a fenda. E eu vou te Que falar, lindo. eu vou te falar o seguinte, ó. A gente não precisa, como você falou, é tudo muito, muito fácil e muito barato. Acessível, né? Pertinho da gente. O próprio Campo Grande, a gente não conhece Campo Grande, né? A gente não conhece o que a gente tem para oferecer, sabe? Uhum. Você sai ali, pô, Terenos, incrível, Camisão, pertinho, Piraputanga, Aquidauana. Né? Não, a nossa missão foi essa, foi descobrir Tudo, cara. Ah. os lugares. Tem uma fazenda aqui, Fazenda São Clemente. Você gosta de café? Amo café. Toma Nossa, café? não. Legal. Só a garrafa ali, ó. Agora imagina o seguinte, você vai lá e você vai moer, torrar e tomar o seu café. Pronto. Olha que experiência. Queremos isso? Cara, aqui perto de Cidrolândia, Vamos marcar isso Dá. pra você, então. Ai, ai. ó, Bora. Não, chama a gente gostei. na próxima. É do pé, a gente Chama fala, gente na próxima. é Vai do ser pé onde? à xícara. Não, bora. A gente isso eu agora gostei. tá Isso eu com... gostei. Agora, um dos nossos projetos para esse ano é fazer um roteiro gastronômico. A Massa. gente tem o chefe Paulo Machado, que Sim, teve já aqui veio com vocês, aqui, aqui aham. também. né? Amigo nosso, colunista lá da CBN também, grande chefe, né? E ele fez um roteiro bem legal. Então, qual que é a minha ideia agora? É visitar os lugares e aproveitar essa gastronomia, porque é uma gastronomia nossa. Uhum. Então, é o nosso próximo projeto, né? A gente quer fazer isso aí com rápido, né? Já queremos começar. Porque para mostrar para as pessoas. Legal. Né? E a Eu gente não pensei numa gasta ideia boa pouco. pro seu projeto. Incluir em um dessas idas um novo cast. Bora? Chama a gente. Uai, Boa, Chama a gente. evoluirmos aí. bora? Gravar um bastidor e Gravar um bastidor lá, velho. Vambora, vambora. No Instagram, no YouTube, é Caminhos Caminhos 67. episódios no YouTube tem, né? 67. Então, E Caminhos 67, tem o canal do Caminhos 67, Aham. né, que a gente estamos fazendo e colocando os vídeos lá. Mas você pode assistir também no nosso canal, que é o Alto News TV. Perfeito. tá. Tá? Perfeito. O Alto News TV é o nosso canal do YouTube, então dá para Maravilha. assistir todos as nossas andanças. E no Instagram tem tudo também, que é bem Maravilha. bacana. Ó, se vo- vai lá. Vai você. Antes, nós temos aqui, ó, nossa roda de tereré. E é o seguinte, se você tá acompanhando até agora e não curtiu, você está vivendo errado. E, ó, e a sua experiência na Fenda, onde mais? Em Alcinópolis vai ser ruim se você não curtir, não compartilhar, Com certeza. não se inscrever no canal agora, pra espalhar essa mensagem, Cara, que aqui no nosso estado tem muito lugar bonito. Não, e muitas Muito lugar pessoas legal. sequer imaginavam que existiam esses tipos de lugares. Ó, e no precinho. No precinho, né, o editor? Que isso? Vamos pra roda, Vamos pra Federer? roda, vamos lá. Mas antes da roda, a gente tem a aí gente nosso tem parceiro. nossa parceria, que é a Malu Pires, não sei se você já conhece. Não sei Aí, se ó, você já isso conhece. aqui vai combinar com as andanças, hein? Ó, Aí, ó. Caminho 67. Ô, rapaz, aí sim. Eu vi já que ele usou chapéu nos vídeos, a gente viu de chapéu, ó. Vai. ó. Tem
O próximo, Caneca também da gente, do Novocast. Ah, legal. o próximo Muito vai estar legal. ele e Paulo Machado, os dois de chapéu da Malu. Rapaz, pô, obrigado. Bonito mesmo, hein? Marca Paulo Pires lá nas suas Que expedições. belo chapéu, hein? Ficou bonitão. E combinou com a tua Cara. roupa também. Combina Né? show, hein? Quem Vai- quiser chapéu Vai ser meu Malu Pires, companheiro aqui na viagem, hein? tá em Campo Na Grande. próxima viagem vai estar comigo aqui. Muito Tem um legal. stand muito legal Se lá. você quiser vai ter o QR Code aí pra você comprar. Vamos? Bora pra roda tereré? E na roda de tereré, como você já sabe, você que é nosso ouvinte, você que tá chegando agora, não tem muita resenha, a gente faz perguntas rápidas pro convidado e ele responde rapidamente também, a gente caminhar pro final. Beleza? Vamos lá então? Paulo, quem é você em poucas palavras? Quem que é o Paulo Cruz? Nessa jornada linda aí que você contou pra gente. Olha, eu sou um eterno aprendiz, né? Eu falo o seguinte, tudo que sei é que nada sei. Boa, Então, Sócrates. e ainda completo, e o pouco que sei, compartilharei. Então, Uau, assim, isso cara, é eu sou eu falo assim, a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre aberto a novas experiências, tá? Isso traz humildade, né? Pra gente. Vai. Seu primeiro pensamento no dia, logo que você acorda, se você tem algum ritual quando você acorda, pra manter essa energia, tem um cara que tem uma energia muito boa. Cara, assim, eu procuro me conectar muito com Deus, né, cara? Então, assim, um momento ali de manhã, aquele momento que a gente faz a reflexão, faço uma oração, né, para que realmente Deus esteja com a gente em cada passo. Quando a gente falou, né, a gente tem que ser, que os nossos pés, aonde tocarem, sejam motivos de bênção. Então, eu tenho muito isso, né, para que Deus acompanhe. E o segundo passo, aí eu volto para o mundo real. Não que esse não seja real, tá? Que para mim é muito real. Mas aí eu volto... Pra ação. Notícias, né? Eu passo um tempo ali da manhã vendo notícias. Gosto muito de ler também, né? Mas geralmente eu leio mais à noite, né? Mas Cara, assim, a gente percebe que, contando a sua história aqui, você tem muitas paixões. Mas se tivesse que escolher uma, qual seria? família, né? Porque assim, de tudo isso, né? E é o que assim, eu tô vivendo um momento muito especial com a minha esposa agora. A gente fez 29 anos de casado, casamos, Parabéns. fizemos na praia, fizemos a renovação dos nossos votos de casamento e tal. Legal. E tinha um pastor muito legal lá e aquela coisa, né? A origem da família, depois ela volta para sua esposa. Os filhos crescem e tal. Exatamente. Então, é então o ápice, né? eu da- falo, a gente já do passou por relacionamento. casamos, tempestades, momentos de bonança, o barco quase virou, mas agora a gente está caminhando para o nosso porto seguro. Legal. Então, para mim, hoje, assim, é família. E de nada adianta, né, você conquistar o mundo se você não tiver harmonia, se você não tiver os filhos perto de você. Então, é o que a gente fala, né? Tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. O homem, ele precisa ter uma família, né? Nossa, É família... necessário. Então, para mim, é muito importante. Bonito, Paulo. Legal. Hoje, qual que é o seu hobby? Tanta coisa que você já fez e faz, e tem alguma coisa que... Eu gosto muito de mergulhar, né? Na praia agora, assim, Gente, eu não tenho posso... uma fobiazinha, assim. Já tentei, mas não consegui. Eu tava lá em Patachos, né? Aí a gente descobriu uma piscina natural. Você andava 1 quilômetro assim para dentro do mar, com água na canela, e chegava em 2 piscinas naturais. Aí eu fui mergulhar para um lado, meu filho foi mergulhar para o outro, né? Um sempre de olho no outro. Aí eu fui me distrair, tinha umas lagostas lá que eu tentei pegar, não consegui, que ela tava muito profundo assim, né? Aí eu tô ali mergulhando, a apneia, sem cilindro, né? Eu gosto de mergulhar com cilindro também, mas aí é mais complicado, né? Aí eu vejo meu filho, eu saio assim, meu filho andando em cima do coral. Aí ele, pai, um peixe-boi. Eu não acredito. Cara, eu cacei esse peixe-boi 1 semana, não consegui mais ver ele. Então isso é muito, muito gostoso. Mas assim, um hobby, a gente falou de carrinho, né? Uhum. Eu sou colecionador de miniaturas também, né? Pronto. Então é um hobby que eu gosto também. Né? Maneiro. Alguma coisa te tira do sério, cara? E o que te tira do sério? Cara, hipocrisia, meu irmão. Não fale aquilo que você não faz. Você vem com uma historinha pra mim. Ah, que eu sou assim, que eu faço isso. E eu não vejo isso nas suas atitudes. Meu irmão, eu azedo na hora. Caraca. Faça aquilo, só fale aquilo que você cumpre, que você pode fazer. E fale com exemplo. Não conta historinha não, que aí Meu pai sempre falava, você não é obrigado a prometer, mas prometeu, cumpra. cumpre. Exatamente. Mata a cobra e mostra a cobra. E seja exemplo. Sim. Né? Eu estava falando aqui do trânsito. Como é que eu vou ensinar meu filho? Como é que eu vou... Hoje eu tenho uma confiança total dos meus filhos na direção. Porque eles sempre viram um pai prudente ao volante. Se eu fosse um cara que, eu corro, avanço o sinal, dou um jeitinho, cara. Aham, Aí o filho, não corre não, que senão o pai vai ficar preocupado. Esquece. aham. Ele vai repetir a tua história. Isso. Então acho que isso é muito E o que te importante. traz paz? O que te acalma? Cara,
assim, eu acho que mais uma vez é a família, né? Legal. A Seu gente- porto seguro. Meu porto seguro, né? Hoje a esposa, a gente, como eu falei, a gente chegou numa maturidade do casamento, onde a gente entra para conversar, tal, ali no final de tarde. Gostoso, né? Então isso é muito, Carrega de energia. isso é muito bom. E só o tempo traz isso, né? Só o tempo, e eu falo, o casamento, você manter o seu casamento é uma decisão. Sim. Isso aí. Né? Você tem que Amar é uma decidir manter o seu São casamento. escolhas, né? É o que eu falo pra minha mulher. Eu falo, nega, você é chata, mas não adianta, eu não vou largar você, não vai Aquele morrer livro, velhinho junto. As 5 linguagens do amor, fala É. isso, né? É. A decisão de amar. Amor é uma decisão. E é difícil, viu? Muito. A gente vai fazer 10 anos esse ano, inclusive. Vamos fazer uma festa de renovação. Acho importante a gente fazer esses marcos. Verdade. Quando a gente tiver tudo Vou certo, fazer vamos 15 anos, É. vou fazer esses marcos. essa porque tem que renovação. fazer, cara. Não, e sabe o que é legal? Eu acho que não Legal, precisa gostei nem da ter ideia. datas especiais. A gente tava na praia, 29 anos, a gente ia fazer com 30. Aí eu falei, não, vou fazer porque é o momento. aqui. E eu acho que a renovação, ela é um marco importante, Uhum. porque você, relembro, e cara, eu levei a sério. Levei muito a sério. É. Cara, foi assim, parecia que eu tava casando de novo. Sim. Legal. O pastorzão falou lá e, uma cerimônia, foi legal porque ele deixou mais a gente falar do que ele, Sim. né? Fale o que um é para o outro, conte uma história de um para o outro, sabe? Então foi Legal. Depois a gente vai conversar sobre isso. Então. Beleza. Paulo, Quero e fazer um qual o negócio legal valor também. inegociável que você não deixa de fazer pra dormir com a consciência tranquila? honra, tá? Aqueles caras, a gente tem hoje tantos maus exemplos, né? De pessoas que faltam com a verdade, que faltam com o seu compromisso, né? E eu acho que a falta de honra, de comprometimento, isso para mim a honra, isso vem lá acho que desde o meu avô, né? Uhum. Então, isso Show. para mim é inegociável. E o que é sucesso pra você? Cara, sucesso não é dinheiro, tá? Tem gente que fala assim, é prosperidade. É aquilo que eu te falei, eu não preciso ter grana para ser próspero. Uhum. A prosperidade, ela não está aliada a financeiro. bens materiais, tá? Prosperidade para mim a paz é prosperidade, tá? É aquilo que eu vivo com a minha família, tá? O que eu sempre falo, de novo, meu ouvido está perto da minha boca. Toda vez que eu falo, eu preciso ouvir. Preciso ouvir. E eu preciso trabalhar isso Em sempre, prática, né? né? Aqui você falou de várias pessoas que você marcou a vida dessas pessoas pra sempre. E qual a pessoa que marcou a sua vida? De novo, vou voltar lá no meu avô, tá? Como exemplo. Meu avô era aquele cara que, de uma retidão incrível. Era aquele cara que consertava liquidificador, máquina de escrever, máquina de lavar, de toda a vizinhança e nunca cobrava nada. Nossa. Cuidou da minha avó doente, ele morreu até primeiro do que ela. Mas assim, o amor que ele tinha, minha avó acamada com muito problema, ele nunca faltou, eu nunca vi meu avô levantar a voz, né? Então, assim, era para mim um exemplo. Se eu chegar pertinho só do que ele foi, Uma referência ali. para mim já é importante. Eu até assim fico pensando, tem uma pergunta agora sobre o propósito, que legado você quer deixar? Porque você já fez muita coisa, mas você tem alguma coisa definida, assim, o meu propósito de vida é isso? Você conectou com... A minha esposa sempre fala assim pra mim, né? Cara, essa coisa de qual é o meu propósito, né? Os coaches aí encheram o bolso das pessoas que estavam procurando propósito. Aí minha esposa fala, Paulo, seu propósito é ajudar. Né? Você tem uma missão de ajudar as pessoas, e é isso. Né? Eu quero, assim, essa história, eu não queria que ela terminasse em mim, né? Eu queria que ela continuasse com os meus filhos. Um deles foi, inclusive, na expedição Alma Pantaneira, ficou muito impactado. Não conseguiu ir no ano seguinte, mas ficou muito impactado, porque ele viu uma realidade muito dura, né? Aí quando ele imagina, pô, eu tenho a minha cama, tenho o meu carro, sabe? Então eu acho que, assim, servir, né? Meu lugar é você ser o eterno servir. Eu acho que isso que é... Muito legal você trazer isso, porque o que você faz hoje impacta seus netos que nem nasceram ainda, né? O fato de você falar, meu filho ficou muito impactado, então isso ele vai levar... Pros Você filhos trouxe dele. seu avô como referência, pô. A referência do teu avô, ele não sabia nem que os teus filhos iam nascer, não sabia nem quem que eles eram, mas eles vão, entendeu? Muito Usufruir louco. disso daí. É um legado. Tem algum sonho que você não realizou, gostaria de realizar? Rapaz, eu acho que eu tô... Tá bem? Tá. Tô bem, tô bem. Tá bem. Eu já fiz tanta coisa, velho. Tá bem aí,
Já indicou pra gente uma pessoa pra vir aqui, então vamos pra mensagem A final? última pergunta derradeira que deixa o pessoal em silêncio. Mas olha só, se você pudesse deixar uma mensagem que vai aparecer pro mundo inteiro, em todos os televisores, todos os celulares, todos os passeios, não importa. Não tem como escapar da mensagem. Você tem essa oportunidade agora de deixar uma mensagem pro mundo inteiro. Que mensagem você deixaria? Nunca fuja da sua essência, tá? E procure sempre. Eu falei de honra, né? Quando a gente pega o conceito de honra, é você não faltar com a verdade, é você ter compromisso, você ser comprometido com as coisas que você faz. E ser honrado, para mim, também passa pelo servir, né? Você ter esse espírito de ajudar. Ajude sempre, né? Entenda que você é só um passageiro desse trem-bala chamado eternidade, né? Vida. E a nossa existência aqui é muito curta. Tudo passa muito rápido. Caraca. E aí, chega no momento lá na frente, eu acho que deve ser muito difícil uma pessoa lá nos seus últimos dias, ela começar a pensar nas nas oportunidades que ela teve e não aproveitou, né? Principalmente de ajudar, né? Porque é tudo uma consequência, né? Quando a gente falou da lei da semeadura. Se eu planto bem, cara, isso é a lei do retorno. Vai voltar para você, tá? Então, propague o bem, né? Ai, o bem. Acho que isso é muito importante. Bom, quem vem aqui vira nosso amigo, então agora você é nosso amigo. Um cara que eu sempre acompanho na TV, sempre fui fã. Agora virei mais fã ainda pelas histórias que eu ouvi dele aqui. Um cara incrível. Ficamos muito felizes de tê-lo aqui no podcast. Sem dúvida alguma, você vai gostar também. Legal demais, obrigado até pela sua presença. Acho que a gente aprendeu bastante com você. Eu tô te conhecendo pessoalmente agora, só na televisão a gente via. Uma das coisas que me chamou a atenção, assim, que eu sempre, quando o convidado tá falando, eu vou anotando um monte de coisa aqui, porque a nossa mente é excelente, né, pra ter ideias, mas pra guardar, ela é péssima. Então eu vou anotando porque eu aprendi muito com você. Eu acho que uma das coisas que ficou em mim, assim, é que a gente sempre fica com talvez, um medo, as oportunidades passam na nossa frente, a gente fica com talvez, um medo e às vezes a gente não deixa ela passar. Mas eu vejo em tu, assim, se tivesse que fazer uma charge, seria o General Máximos, entendeu? A vida de quem arrisca. Essa foi boa. A vida é de quem arrisca. Quem só bate o pênalti, só erra o pênalti quem bate. Só gagueja no palco quem sobe. E eu acho que você fez muito disso, assim. Você fala, putz, eu vou fazer, né? Mesmo com a aeronáutica e o negócio, eu vou fazer o que eu gosto. Eu vou me arriscar. E talvez não fosse dar certo, mas tu foi e fez. E isso ficou muito pra mim, assim. Eu espero que tenha ficado pra todo mundo aqui, que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Compartilhem, mandem pra todo mundo. Obrigado, tá? Obrigado Eu que agradeço. pelo coração aí. Eu falo, só erra quem faz, né? Exato. É isso Quem não aí. faz, não erra nunca, né? Exato. Pra encerrar antes, qual foi o momento mais difícil? Porque a gente só falou coisa legal até aqui da tua vida. Tua vida é uma vida linda, assim. Teve algum momento difícil? Pô, mais uma vez eu Você precisou desistir de algum projeto? Não. Desistir, não. Um momento duro, né? Eu falo assim, as pessoas queridas que eu perdi, né? Foi o meu avô, quando ele partiu, eu estava numa missão em Florianópolis, e naquela época não tinha nem celular, eu todo dia ligava para minha mãe e ela me deu a notícia, né? E eu tinha uma trapiche, né? Trapiche é aquela ponte que ela avança no mar, assim, né? Aí eu sentei lá na ponta do trapiche, aí fiquei pensando nele, então para mim foi um momento... Falei, cara, eu tinha que estar com o meu avô, né? Dar uma despedida dele, né? Então foi um momento difícil, mas assim, eu me considero muito realizado. Mas as né? boas memórias superam. Ah, sim. Eu me considero muito realizado por tudo que eu... Abençoado. As oportunidades que eu tive, né? Tanto na Força Aérea quanto no mundo da comunicação. Eu acho que ainda tem muito para fazer. Não sei ainda o que me aguarda ainda, mas eu... Galinha pra queimar ainda. eu espero. Obrigada, Paula. E você viu que a gente falou com um fã nosso também, né? Porque ele já seguia. Eu falei, já cara, como é que eu seguia. vou fazer com esses caras? Não vou me convidar, não vai rolar, né? Se você tivesse mandado um oi pra gente, a gente já tinha te chamado. Pô, então legal, você que tá nos assistindo também, você que tem uma história legal, entre quando fica igual eu, não, né? Fica da hora. Entra em contato aí, manda a tua história aí, que de repente você vai estar aqui também. Obrigada, Legal, Paula, por obrigado. sua simpatia, né? Enfim, dessa conexão. Ficou. Olha, tínhamos tanta coisa pra falar, não deu pra falar tudo que a gente queria. Vai voltar. Mas que vai Deus voltar. continue te abençoando e que você continue abençoando Amém. a vida das pessoas, tá bom? Amém. Gente, compartilha, curte, valeu! Até o próximo! Valeu.